falar sobre radiciação. Então, como é um tema muito extenso, eu vou fazer uma playlist, né? Então, hoje eu vou falar só sobre raiz quadrada. Então, eu vou deixar o link de download da atividade na descrição do vídeo. Então, raiz quadrada. A raiz quadrada aritmética de um número real A é o número positivo indicado por raiz de A que, elevado ao quadrado, resulta em A. Então, quando raiz quadrada é o inverso de elevar ao quadrado, né? Elevar a 2. Então, quando eu pergunto qual que é a raiz quadrada de 4, eu estou perguntando qual número que elevado a 2 dá 4. Qual número que multiplicado por ele mesmo dá 4. Então, você pode fazer por tentativa e erro, por exemplo, vou chutar que é o 3. Vamos ver se é o 3. 3 vezes 3 é 4? Não. 3 vezes 3 é 9, então é o número menor. Então, eu acho que é 1. 1 vezes 1 é 4? Não, não é. É um número maior. Quem que é a raiz quadrada de 4? É o 2. Então, a resposta da raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é 4, tá? Mas já para ajudar em números maiores, tem outra técnica que chama, eu decomponho ela em fatores primos, o número 4. Então, 4 começa por 2, dá 2, por 2 dá 1. Então, 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, qual número que é elevado ao quadrado dá 4? Qual que é a raiz quadrada de 4? Aí, o número que é elevado ao quadrado dá 4 é o 2. Então, raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Fácil, fácil, né? No geral, né, porque hoje a gente vai falar de raiz quadrada, né? Raiz de índice 2. Tem raiz cúbica, raiz quarta, então depois a gente vai generalizar. Mas aqui nesse cálculo aqui, raiz quadrada de 4 igual a 2, todos os elementos aqui têm um nome, ó. O 4 que está dentro da raiz é o radicando, o 2 é o índice da raiz, a resposta é a raiz e esse símbolo aqui é o radical. Lembrando que raiz quadrada, como que é o que mais aparece, você pode colocar raiz, né, com índice 2, ou se não tiver nada também, você sabe que é raiz quadrada. Então, raiz quadrada, você usa dois tipos de radical, esse aqui com índice 2 ou sem colocar nada. Geometricamente, quando a gente quer calcular a área de um quadrado, por exemplo, imagina um quadrado de lado 2. A área dele vai ser quantos quadrados de 1 por 1 pode ser formado nesse espaço. Então, você faz 2 vezes 2 dá 4. Então, a área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, quando eu pergunto assim, qual é a raiz quadrada de 4? Eu estou perguntando qual lado do quadrado que tem a área 4. Então, qual o lado do quadrado que tem área igual a 4 é 2. Então, a relação da raiz quadrada com a geometria é essa. Que a área, por isso que quando eu falo elevado a 2, eu falo ao quadrado, né? Então, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 que dá 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Vamos ver mais um exemplo, ficar melhor? Então, eu quero saber a raiz quadrada de 36. Você poderia fazer por tentativa e erro, por exemplo, 5. 5 vezes 5 é 25, não é um número maior. 7. 7 vezes 7 é 49, não é, então é um número menor. Então, você conseguir acertar. Eu vou fazer por fatoração. Vou decompor em fatores primos. Então, dá para dividir por 2, 36 por 2, 18. Dá por 2 de novo, dá 9. 9 não dá por 2, dá por 3. Dá 3 por 3 dá 1. Então, 36 é uma coisa de ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, a propriedade de potência, que fala que produz potência de bases diferentes, mas quando os expoentes são iguais, você conserva o expoente e multiplica as bases. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 3, 6 ao quadrado. Então, qual que é a raiz quadrada de 36? Qual o número que é elevado ao quadrado a 36? É o 6. Porque 6 vezes 6, 36. Geometricamente, eu poderia falar assim: qual quadrado cuja área dele, qual é a medida do lado do quadrado cuja área dele é 36? Então, um quadrado para ter área 36, o lado dele tem que ser 6, porque 6 vezes 6, 36. Então, o lado do quadrado de área 36 é o 6. Fácil, fácil, né? Então, pode fazer por tentativa, né? E também pode ser por decomposição em fatores primos. Eu chamei aqui de raiz quadrada exata porque todas as respostas estão dando um número natural, número, né?
Então, quando é número com vírgula, né, número decimal infinito não periódico, vou falar que é uma raiz quadrada não exata. Tá? Vamos ver esse outro caso aqui. Raiz quadrada de 900. Eu poderia fazer por tentativa e dá para descobrir, né? Você ia chutar 20, 20 vezes 20, 400, não é? 25, 25 vezes 25, 625, não é? 40, 40 vezes 40, 1600, não é? Menor. Até você achar a resposta. Inclusive, já deve ter achado, né? Vou fazer por fatoração, decomposição em fatores primos. Então, você vai pegar o 900, né? Por 2, 450, por 2, 225. Não dá por 2, dá por 3, 75. Dá por 3 de novo, 25. Dá por 5, 5 por 5 dá 1. Então, 900 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Ou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aplicando aquela propriedade de potência, produto de potências de bases diferentes, mas os expoentes são iguais, repete o expoente e multiplica as bases. Então, dá 30 ao quadrado. Então, qual o número que é elevado ao quadrado que dá 900? O 900 é o 30 ao quadrado. Então, qual que é a raiz quadrada de 900? 30. Pois 30 vezes 30 é igual a 900. Fácil, fácil, fácil. Geometricamente, se eu tivesse perguntado qual é o quadrado cuja área dele é 900? Aí o lado, qual é a medida, desculpa, qual é a medida do lado do quadrado cuja área é 900? Então, para dar 900, o lado dele tem que ser 30, porque a área do quadrado é lado vezes lado. Tem que ser 30 vezes 30 para dar 900. Ou seja, a raiz quadrada de 900 é 30. Resposta geométrica. Fazer mais um exemplo, a letra D, a raiz quadrada de 4 nonos, né? Para não ficar só com números naturais. Então, a raiz quadrada de 4 nonos, qual o número que é elevado ao quadrado que dá 4 nonos? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 4 nonos? Vai ser o 2 terços. E é verdade, porque 2 terços ao quadrado é 2 terços vezes 2 terços, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Geometricamente é a mesma coisa. Qual é o lado do quadrado cuja área é 4 nonos? Então, para dar certo a área desse quadrado, o lado desse quadrado tem que ser o 2 terços. Então, aqui é uma raiz quadrada de um número, de um radicando não natural. Esse radicando é um número racional. Raiz quadrada não exata. Então, tem algumas raízes quadradas de números naturais, né? Considerando só os números naturais, que elas não dão exata. Então, quando for a raiz quadrada de um número natural que não dá exata, ela vai dar o número decimal infinito não periódico. Então, esse aqui, a resposta de raiz quadrada de 8, é um número decimal infinito não periódico. Como é que eu aproximo quem é esse número? Então, eu posso fazer assim, ó, eu escolho um número antes do 8 que tem raiz quadrada, o primeiro número antes dele que tem raiz quadrada é o 4. Raiz quadrada de 4 é 2. E depois o próximo número, que é o próximo número maior que ele, que tem raiz quadrada exata, é o 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, raiz quadrada de 4 é menor que raiz quadrada de 8, que é menor que raiz quadrada de 9. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, raiz quadrada de 8 está entre 2 e 3. Isso é verdade, ó, porque se você fizer 2 vezes 2 é 4, é maior. 3 vezes 3, 9, passou. Então, raiz quadrada de 8 é um número entre 2 e 3. Aí eu vou por tentativa. Eu só vou conseguir uma aproximação, como porque a resposta do raiz de 8 é um número decimal infinito não periódico, então eu só vou conseguir um valor aproximado. Aí eu vou olhar aqui o 8, 9, 4. O 8 está mais perto do 9, mais perto do 4 ou no meio? Se tiver no meio é 2,5. Se estiver mais perto do 4, 2,1, 2,2. Se estiver mais perto do 9, 2,7, 2,8, 2,9. Então, de olhar aqui, o 8 está mais perto do 9. Então, eu vou chutar 2,7, 2,8. E aí eu vou por tentativa. Ó. 2,8, se você fizer 2,8 vezes 2,8, dá um valor aproximado de 7,95. Quase deu. Aí eu vou chutar outro número. 2,83 vezes 2,83 dá 8,0089. Então eu vou ficar com essa aproximação aqui, ó, que chegou bem perto do 8. Então, a raiz quadrada de 8 é um valor aproximado de 2,83. Tá aí.
Mas se você usar uma calculadora científica, por exemplo, você vai ver que esse número é 2,828427125. Mesmo com esse número que eu acabei de falar, você ainda não vai chegar no 8. Ou vai passar um pouquinho ou vai ser um pouquinho menor. Então, tá aí um modo de calcular a raiz quadrada de 8, um valor aproximado. Tem outra maneira que a gente vai entender melhor quando eu vou fazer um vídeo só sobre propriedade de radiciação. Então, essa outra maneira seria assim, ó, eu fatoro 8, aí eu não vou ter um valor aproximado, eu vou simplificar o raiz de 8. Fatora ele. Então, o 8 vai dar por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Como é raiz quadrada, eu tenho que formar pares para poder sair da raiz. Então, aqui só dá um par. Então, só esse número vai sair da raiz. Esse aqui vai continuar. Porque 2... Então, como esse aqui formou um parzinho, eu posso tirar ele da raiz. Esse aqui não tem ninguém para formar, vai ficar dentro. Então, o 8 é a mesma coisa de ser 2 ao quadrado vezes 2, ou vezes 2 elevado a 1. Ou seja, raiz de 8 é a mesma coisa de ser raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Esse quadrado com a raiz quadrada eu posso cancelar e pôr esse 2 para fora. Então, raiz de 8 é a mesma coisa de ser 2 vezes raiz de 2. Então, é outra maneira de escrever o raiz de 8. Tá? E você pode verificar que está certo, porque se você fizer 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, vai dar 4 raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, 4 vezes 2, 8. Então, essa aqui é a outra maneira de escrever o raiz de 8 de forma simplificada. Raiz quadrada de um número negativo. Raiz quadrada de menos 4. Eu acho, não é 2, porque se você fizer 2 vezes 2, é coisa de ser mais 2 vezes mais 2, né? 2 ao quadrado, pode ser mais 2 ao quadrado. Vai dar mais com mais, 2 vezes 2, 4. Ou seja, dá o 4 positivo. Então, raiz quadrada de menos 4 não é o 2 positivo. Então, vamos ver se é o 2 negativo. O 2 negativo ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Ou seja, também não dá menos 4. Então, não existe raiz quadrada de número de radicando negativo, pois não, todo número elevado ao quadrado sempre vai dar positivo. Então, toda vez que for a raiz quadrada de um número negativo, não pertence aos reais. Não existe raiz quadrada real. Dentro do conjunto dos reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Vocês vão ver que quando generalizar esse conteúdo, radiciação, isso sempre ocorre quando o índice da raiz for par. Se for ímpar, existe. Se for raiz cúbica, raiz quinta, raiz sexta, existe número negativo. Agora, de índice par, 2, 4, 6, raiz sexta, raiz quarta, não existe raiz de índice par de número negativo. Mas isso é uma outra história, né? Hoje nós estamos falando só de raiz quadrada. Então, coloquei alguns exercícios. Determine a medida do lado de uma sala no formato quadrangular, cuja medida de sua área é 25 metros quadrados. Então, a área da sala é 25. A área do quadrado, né, lado vezes lado. Qual o número que eu multipliquei por ele mesmo que dá 25? Então, eu coloquei aqui, ó, a área do quadrado é lado vezes lado. Ou seja, a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, eu peguei o número, elevei ao quadrado e a resposta deu 25. Então, é só fazer o contrário. Qual que é o inverso de elevar ao quadrado? Raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 25? Eu posso fazer direto, né? Eu posso fatorar dar 5 ao quadrado. Ou seja, a raiz quadrada de 25 é 5. E tá certo, ó. Se você calcular 5 vezes 5, 25. Então, o lado do quadrado de área 25 é igual a 5. Fácil, né? Outro exercício. Quanto é raiz quadrada de 2? Então, isso aqui eu vou fazer por aproximação. Não dá nem para simplificar, porque o 2 já... Um número menor que raiz de 2 que tem raiz quadrada é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Um número maior do que 2, o primeiro número maior que 2 que aparece que tem raiz quadrada... Raiz quadrada, quando eu falo que tem raiz quadrada é exata, né? É o 4. Porque raiz de 3 é um número decimal infinito não periódico. Então, o raiz de 4 é exato. Ó. Qual que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, eu sei que o raiz de 1 é menor que o raiz de 2, que é menor que o raiz de 4. Ou seja, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Então, a raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2. Se eu tivesse feito por tentativa, eu também ia chegar a essa conclusão. Porque raiz quadrada de 2 é 1.
1 vezes 1, 1. Não é. É 2. 2 vezes 2, 4. Passou, não é. É um número maior do que 1, menor do que 2. Aí agora você olha, o 2 está mais perto do 1 ou mais perto do 4? Mais perto do 1. Então eu vou chutar 1,1, 1,2, 1,3. Então, por exemplo, aqui, eu vou chutar 1,4. 1,41 vezes 1,41 dá 1,9881. Então, vou chutar outro número. 1,42. 1,42 vezes 1,42 já passou. Passou, deu 2,0164. Se eu fizer 1,43 vezes 1,43, passou mais ainda. Ó. Deu 2,0449. Então, aqui, essas duas aproximações, qualquer uma das duas que eu escolher, tá bom, né? Vou escolher essa daqui. Ó. Então, eu vou falar que o valor aproximado de raiz de 2 é 1,41. Lembrando que a raiz quadrada de 2 é um número decimal infinito, não periódico. Raiz quadrada de 2, na calculadora científica, eu chego a 1,414213562. Mesmo esse valor ainda não vai dar o 2, se eu multiplicar ele por ele mesmo, vai dar um valor aproximado, pertinho do 2. Então, raiz quadrada de 2 aproximadamente é 1,41. Os livros que eu usei para fazer esse vídeo aula foi o Conquista Matemática, Matemática e Realidade, e esse slide aqui da editora Ática e editora Abril, parece, né? Esse aqui foi um slide que eu achei na internet e eu tirei muita coisa desse slide. Então, até a próxima. Assina o canal, deixa o like e faça a atividade proposta. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Ah, não.